Bom dia, tudo bem com vocês? Amanhecemos hoje com um dia muito especial. É tempo de partilha, é tempo de união, é tempo de confraternização, de reconciliação, é tempo de perdão. É tempo de amar, é tempo de abraçar, é tempo de se alegrar. Que seu dia seja abençoado, que esta quarta-feira seja uma quarta-feira de muita luz, de muita bênção e de muita presença divina a todos vocês. Iniciei amanhã aqui mais uma vez nesse cenário natalino e hoje ainda mais especial, né? Antecedendo aí o Natal. Esse ambiente da casa em que eu comecei a gravar, por conta do cenário, ele não recebe tanta iluminação natural quanto aquele cenário oficial aqui das gravações. Então eu coloquei uma luz aqui, ó, bem forte, porque senão ele fica muito escuro. Mas bom que já estou no clima aqui toda iluminada, radiando muita luz. Vamos então para o livro Uma Vida com Propósitos, e hoje um tema bem profundo e bem lindo que eu já venho aqui conversando muito com vocês, até compartilhei um vídeo, né, com um depoimento meu sobre o deserto. Vamos então para o dia 35. O poder de Deus na fraqueza. O poder de Deus na fraqueza. Somos fracos, mas pelo poder de Deus viveremos com Ele para servir vocês. 2 Coríntios 13. Eu estou com você. Isso é tudo que você precisa. 2 Coríntios 12. Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Todos nós temos fraquezas. Todos, sem exceção. E aqui, quando eu falo de fraqueza, eu não falo dessa falta de valor, de dignidade. Eu falo da humanidade, dessa nossa humanidade. Na verdade, todos nós temos uma coleção de defeitos e imperfeições, seja físicas, seja emocionais, seja intelectuais, seja espirituais. Desconheça alguém perfeito, viu? Como Deus. E também situações que fogem totalmente do nosso controle, essas nossas imperfeições, esses desafios pelos quais nós passamos, seja eles financeiros, seja os conflitos nos relacionamentos, seja nessas dores que a gente vem carregando, que não escolhem a hora certa, né, de se manifestar. Então todos nós temos essas vulnerabilidades, essas nossas fraquezas. E a questão não é ter fraquezas, a questão é o que fazemos com ela, que é o que eu já falei esses dias. Não é o que te acontece que te define, mas o que você escolhe fazer a partir do que te acontece. E na maioria das vezes a gente tenta esconder, não é assim? A gente não quer mostrar as nossas vulnerabilidades, a gente finge que tá tudo bem, a gente se defende, né? A gente entra naquela autodefesa, dá desculpas e sem perceber a gente começa a carregar ainda mais peso, fica querendo mostrar uma perfeição e uma força desnecessária. Mas Deus, Ele olha para as nossas fraquezas de um jeito completamente diferente. Enquanto nós queremos parecer fortes demais, Ele diz: os meus caminhos são mais altos que os seus. A gente imagina que Deus só usa os nossos pontos fortes, mas Ele também usa principalmente as nossas fragilidades para manifestar a sua glória, o seu poder. Foi o que eu compartilhei recentemente no vídeo do meu depoimento com o deserto. É na sua maior vulnerabilidade que o maior poder de Deus age, desde que você permita. Deus, Ele nunca fica limitado às nossas limitações. Ele gosta de colocar o seu grande poder em embalagens simples. Como cerâmica comum, todos nós somos frágeis, falhos e quebramos com facilidade.
E ainda assim, é dentro desse vaso frágil que somos que Deus coloca o seu maior tesouro. E se nós permitirmos tornarmos barro em suas mãos, é aí que Ele trabalha por meio de nós e das nossas fragilidades. O poder vem de Deus e não de nós. O poder não vem de nós, mas vem do alto. Por isso, o primeiro passo é simples e profundo. Admita as suas fraquezas. Pare de fingir perfeição. Seja honesto consigo mesmo. Somos apenas humanos. Admita a sua humanidade. Pare de fingir ser perfeito. Regozije-se na sua fraqueza. Queremos ser libertos de nossas fraquezas, mas não nos regozijarmos nelas. O regozijo, no entanto, é uma expressão de fé na bondade de Deus. É como dizer: Deus, creio que tu me amas e sabes o que é melhor para mim. As nossas fraquezas nos previnem da arrogância. Elas nos mantêm humilde. Elas também nos lembram de algo muito essencial. Nossas limitações demonstram o quanto precisamos uns dos outros, o quanto nós não estamos aqui sozinhos e somos dependentes uns dos outros. Enquanto essa nossa força, esses nossos pontos positivos, eles geram um espírito de independência, de que eu não preciso de ninguém, as nossas fragilidades, elas criam comunhão, elas criam a comunidade. E mais, essas nossas fraquezas e fragilidades, elas aumentam a nossa capacidade de amar, de servir, de sentir compaixão para com a dor do outro. A Bíblia fala que Deus dá graça aos humildes, mas muitos de nós não compreendemos de fato o que é a humildade. Como já falado ontem, ter humildade não é você se rebaixar ou negar a sua própria força ou negar o seu valor, a sua dignidade. Não tem a ver com você se diminuir, mas você saber quem realmente você é e saber também das suas limitações. Porque quanto mais franco você for, mais sincero você for, mais você recebe da graça de Deus. Então, ser humilde não é sobre você se diminuir, pelo contrário, é sobre você saber quem realmente você é e também ser sincero quanto às suas limitações e às suas fragilidades. E outra também, né, o quanto que a vulnerabilidade, ela é uma qualidade cativante. Nós somos naturalmente atraídos por pessoas humildes. A pretensão, ela traz a aversão, mas essa autenticidade, ela atrai. E a vulnerabilidade é o caminho para a intimidade. Então, quanto mais autêntico, quanto mais você realmente demonstrar com sinceridade tudo isso que há dentro de você, mais cativante é, mais esse espírito de comunhão, ele se faz. Nossos pontos fortes, eles criam competições, mas as nossas fraquezas criam a vida em comunhão, em comunidade. E ainda pode acontecer também de Deus transformar um ponto forte seu em fraqueza, a fim de usar ainda mais você aos propósitos dele, que foi o que aconteceu comigo no deserto. Eu compartilhei o meu depoimento do deserto, mas eu não expliquei de fato o que aconteceu comigo, mas foi mais ou menos isso. Deus utilizou um ponto forte meu para se transformar em uma fraqueza, a fim de utilizar aos seus propósitos. Então, as mensagens mais profundas da nossa vida e a missão mais verdadeira, elas nascem das dores mais profundas. Aquilo que você sente vergonha de contar, aquilo que você tenta esconder, pode ser, na verdade, exatamente um instrumento que Deus vai usar para curar outras
pessoas. Então para de querer ser perfeito, de demonstrar essa fortaleza toda. O maior poder vem do alto, vem do alto. Por isso, partilhe mais as suas fraquezas com sinceridade. A sua missão, ela pode começar a partir da sua vulnerabilidade. Então, quanto mais você baixar a guarda, tirar essas máscaras, mais Deus pode fluir através de você. Mais Deus pode utilizá-lo para servir aos outros. E é claro que demonstrar vulnerabilidade exige muita coragem, porque é um tanto quanto desconfortável e assustador você realmente baixar essas suas defesas e abrir a sua vida a outras pessoas, né? Quando você expõe as suas fraquezas, os seus sentimentos, as suas frustrações, você pode sim temer ser rejeitado, mas os benefícios valem o risco. Valem o risco. A vulnerabilidade, ela nos liberta emocionalmente. Quando nós abrimos esse nosso coração, nós aliviamos a tensão, nós dissipamos esses nossos medos e abrimos esse caminho para a verdadeira cura. Esse é o primeiro passo para a libertação. Em algum ponto da vida, você terá de decidir se quer impressionar ou influenciar as pessoas. Você pode impressioná-las à distância, mas tem de chegar perto para influenciá-las. Quando você fizer isso, elas poderão perceber suas imperfeições. Não há nenhum problema nisso. A qualidade essencial para a liderança não é a perfeição, mas a credibilidade. As pessoas devem ser capazes de confiar em você. Caso contrário, não o seguirão. Como você constrói credibilidade? Não fingindo ser perfeito, mas sendo sinceros. Porque o que sustenta um caminho não é a perfeição, e sim a confiança. E a confiança, ela nasce da verdade. E é até interessante nós refletirmos sobre isso justamente no Natal, porque talvez seja por isso que esse tempo que antecede o Natal, ele nos toca tanto. É como se permitisse que nós pudéssemos ser mais humanos, mais inteiros e não perfeitos. É impressionante como que esse tempo de Natal desperta mais o nosso coração, faz com que nós olhemos mais para o outro, faz com que nós tenhamos mais compaixão para com o próximo, né? O Natal, ele nos lembra que essa mesma luz que um dia nasceu da simplicidade numa humilde manjedoura é a mesma luz que carrega toda a sua força, toda a sua capacidade de se transformar e de se expandir. O maior poder de Deus, o maior poder do céu, do alto, ele se manifestou na forma mais simples aqui na terra. E é assim que ele ainda continua agindo até os dias de hoje, através das nossas fragilidades, se revelando por meio das nossas fragilidades, das nossas vulnerabilidades. Então, hoje, o convite é simples e profundo. Baixe a sua guarda. Glorie-se nas suas fraquezas e se permita ser vaso de barro nas mãos de Deus. Simples, humano, porque é justamente aí que o maior poder de Deus encontra espaço para nascer de novo. Não em grandes feitos, não, mas em corações disponíveis, porque o Natal não é só sobre você abrir presentes, mas é antes de tudo sobre você abrir o seu coração, abrir o seu coração. Então vamos para o tema de reflexão. Tema para reflexão: Deus opera melhor quando admito as minhas fraquezas. Versículo para memorizar:
Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12. Pergunta para meditar: é possível que eu esteja limitando o poder de Deus em minha vida ao esconder as minhas fraquezas? Sobre o que estou precisando ser sincero para poder ajudar as pessoas? Uma ótima pergunta para se refletir no dia de hoje. Vamos então para um pequeno momento de conexão? Então vocês podem se sentar confortavelmente e se conectarem com o seu coração. E eu quero fazer um convite a você a elevar o seu olhar para além dessas luzes e comemorações externas e passar a enxergar essa luz que nasce dentro de você, que nasce da sua essência mais pura. Um convite a um encontro com essa luz que habita em você, com essa luz que nunca se apaga, mesmo nos momentos de maior escuridão. Um encontro com essa luz que reflete a sua essência mais pura e verdadeira, a sua essência mais divina. Sinta essa luz que nasce de dentro de você, que nasce da simplicidade. Essa mesma luz carrega toda a sua força, toda essa sua capacidade de se transformar e de se expandir, Então, o meu convite hoje é claro: busque enxergar essa luz que nasce do seu mais íntimo ser, da sua essência mais simples, mais pura e mais divina. Mas a mesma luz que nasce da simplicidade é a luz que carrega toda a sua força de amar, de se transformar e de se expandir. E para o dia de hoje, viva o Natal sem máscaras! Sem máscaras! Hoje o convite é simples e muito verdadeiro. Não esconda a sua humanidade. Não esconda a sua humanidade. E lembre-se sempre que as nossas fraquezas, ela não afasta, pelo contrário, ela aproxima. Ela cria vida em comunhão, em comunidade. Então, seja sincero, abra o seu coração, baixe a sua guarda e se permita quem você nasceu para ser. Se permita ser quem você nasceu para ser. Viva o Natal sem máscaras, com a sua humanidade. Um feliz e santo Natal a todos vocês. Que o Cristo vivo em você possa se tornar luz para o mundo, guiando as suas ações com amor, com compaixão, com sabedoria. Que o que é eterno e verdadeiro possa renascer em seu coração, te conduzindo e te guiando e te despertando a uma nova consciência, a esse propósito mais elevado e divino em sua vida.